dia, amada igreja. Vamos continuar louvando a nosso Deus com mais 2 cânticos. Peço que aqueles que puderem se colocar de pé para juntos, em uma só voz, louvarmos ao nosso grande e amado Deus. Diante do trono, Senhor, quero levar minha oferta de amor. Diante do trono, Senhor, quero levar meu sacrifício de louvor. As minhas mãos levantar, tua beleza então contemplar. Com meus lábios declarar toda a minha adoração. Se não for pra te adorar, vai ter assim. Se não for pra te servir, porque eu estou aqui. Se eu quero te adorar, te adorar. Se não for pra te adorar, vai ter assim. Se não for pra te servir, porque eu estou aqui. Se eu quero te adorar, te adorar. Senhor, estou aqui. Diante do trono, Senhor, quero levar minha oferta de amor. Diante do trono, Senhor, quero levar meus sacrifícios de louvor. As minhas mãos levantar, tua beleza então contemplar. Com meus lábios declarar toda a minha adoração. Se não for pra te adorar, vai ter assim. Se não for pra te servir, porque eu estou aqui. Se eu quero te adorar,
essa canção é como uma oração. Porque realmente, ó Pai, queremos ser, que isso seja do fundo do nosso coração, como luz, como sal. Queremos ser aquilo que o Senhor quer de nós, ó Pai. Permita-nos que o Teu Santo Espírito abra os nossos ouvidos, Senhor Deus, para ouvir realmente a Tua voz, para agirmos conforme o Senhor quer, conforme o Teu querer. As nossas orações, Senhor Deus, têm que ser conforme aquilo que o Senhor quer para nós. Nos abençoe, ó Pai, neste culto. Que o Senhor, ó Pai, esteja conosco, esteja com a pregação, e que o Senhor receba esse louvor como um cheiro de graça no Seu trono. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. A igreja pode sentar. A palavra de Deus no Salmo 119, no versículo 50, nos diz assim: o que me consola na minha angústia é isso, que a tua palavra me vivifica. O que me consola na minha angústia é isso, que a tua palavra me vivifica. Então, nesse momento, nós vamos ouvir a palavra do Senhor pela instrumentalidade do reverendo Eduardo, que vem aqui à frente, não carece a apresentação, aqui da nossa igreja, filho daqui, então ele vai estar sendo instrumento do Senhor nesse momento, e eu vou pedir para o pastor Sandro que ore por ele nesse momento, que Deus tenha misericórdia. Louvado seja o Senhor, muito feliz por receber o reverendo Eduardo conosco, filho dessa casa, nosso amigo particular. O Senhor fala com ele, através dele, para nós, e nosso coração seja agora campo fértil, solo bom, para que a palavra frutifique. As crianças sairão com a professora Jennifer, nós vamos também incluí-la nessa oração. Não se pode, Senhor, apagar nenhum tipo de obra que Tu fazes. E a obra que Tu fazes em nossas vidas, também ela há de permanecer para a eternidade. Amém. E por isso nosso louvor, nossa adoração, nossa glória seja dada ao triuno e todo-poderoso Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que receba a nossa adoração nesse instante e que faça mais uma obra através da Tua palavra nessa manhã. Mude os nossos corações, a nossa disposição da nossa alma. Repreende-nos, exorta-nos, conforte-nos e console-nos através do Teu servo, Reverendo Eduardo. Use-o poderosamente na exposição da Tua palavra e que a Tua palavra encontre realmente guarida em nossos corações. Amém. A mesma coisa nós pedimos para aquele culto que continua com as crianças. Não é um novo culto, Senhor, apenas tiramos ela daqui, para que elas possam ter uma lição também muito própria até a faixa de idade, até 7 anos, que a professora Jennifer seja o instrumento dessa manhã para falar o coração delas. Nós te louvamos e glorificamos o Teu nome, no nome de Jesus. Amém. Amém. Bom dia, querida igreja, graça e paz. Amém. Amém, amém. Diz os ditados, né, que bom filho casa torna. Eu quero deixar muito claro para vocês que não me convide não, se convidar eu venho. Bom? Então, se fizer um convite só por educação, eu não vou entender. Eu vou entender que é o desejo de vocês de me ter aqui novamente. Para mim sempre será um grande prazer, né? E graças ao bom Deus, nós temos tido uma comunhão muito boa com o Conselho da Igreja Presbiteriana do Jardim Damasceno, né? Da qual eu trago um abraço para cada um de vocês. Não de todos, apenas daqueles que lá estão e ficaram, né? Porque os que estão aqui se viram. Dá os seus abraços aí, fica à vontade. Não é mesmo? Mas tem um que sempre lembra de vocês, né? Quando eu fazia a minha viagem de Limeira a São Paulo, ele dizia: manda lembrança para aquele povo lá. E eu, seu Chico, sempre que possível eu darei as suas lembranças. Então, seu Francisco, né? Sempre lembrando de vocês também, da nossa família. Então, sintam-se abraçados pelos irmãos que lá ficaram. E eu tenho consciência, né, de que o nosso horário hoje não é extenso, portanto, eu irei pregar o mínimo possível, ou melhor, o mínimo necessário, o máximo possível. Ao contrário, né? Eu nunca lembro isso. Mas é isso aí, vocês entenderam. Então eu quero já combinar uma coisa com você. Quanto mais atenção você prestar, eu vou entender que você está entendendo o que o Senhor quer falar com a sua vida, através das nossas palavras. E então eu não vou precisar ficar
rodeando muito os meus temas. Até porque o Senhor me agraciou, e eu digo isso sempre, o Senhor tem sido muito bondoso comigo, talvez com uma das mensagens mais simples, pelo menos aos meus olhos e ao meu coração. Coisas que você vai ouvir hoje e dizer, mas pastor, a gente está cansado de ouvir isso. Amém? Amém? Vocês estão com medo, gente? Vamos lá. Eu gosto dessa interação. É uma mensagem que você vai falar assim, puxa, o pastor Eduardo veio chovendo molhado. Mas eu já disse até neste mesmo púlpito que eu perdi há muito tempo a minha pretensão de descobrir ouros lendo a Bíblia. Eu acredito que a nossa maior felicidade é reviver e se emocionar com coisas que nós já sabemos há muito tempo, mas que às vezes caem no esquecimento, que às vezes parece que estamos em modo automático vivendo a nossa vida e vamos deixando de lado aos poucos coisas que são tão simples na vida cristã, mas que a gente negligencia, não é? Talvez se eu abrisse aqui a oportunidade para você, você traria para mim uma dúzia dessas coisas, mas como nós estamos em modo de culto, eu quero então talvez trilhar esse caminho e que você me acompanhe através dele. Abra sua Bíblia, no texto que vamos meditar nesta noite. Iremos usar 2 textos, mas os 2 estão no mesmo contexto. Mas para iniciar, abra sua Bíblia em 2 Reis, capítulo 20. E enquanto você chega lá, eu já quero anunciar qual é o meu tema desta manhã. O que Deus faz na vida daqueles que lhe tributam louvor. Meu tema para nossa meditação nesta manhã é o que Deus faz na vida daqueles que lhe tributam obediência. 2 Reis, capítulo 20. Quem achou diz amém, quem não achou diz misericórdia. Amém. Amém. Então vamos ler. Convido a todos, mesmo assentados, porém com o coração reverentes, a palavra do nosso Deus, a acompanhar o texto proposto para a nossa meditação nesta manhã de 2 Reis, capítulo 20. Vamos ler do primeiro verso até o verso 11, para entendermos melhor o contexto. Diz assim: naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: lembra-te, Senhor, peço-te de que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou muitíssimo. Antes que Isaías tivesse saído da parte central da cidade, veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: volta e diz a Ezequias, príncipe do meu povo, assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que eu te curarei ao terceiro dia, subirás à casa do Senhor, acrescentarei aos teus dias 15 anos, e das mãos do rei da Assíria te livrarei, a ti e a esta cidade, e defenderei esta cidade por amor de mim e por amor de Davi teu servo. Verso 7 diz: disse mais Isaías: tomai uma pasta de figos, tomaram-na e puseram-na sobre a úlcera, e ele recuperou a saúde. Ezequias disse a Isaías: qual será o sinal de que o Senhor me curará e de que ao terceiro dia subirei à casa do Senhor? Respondeu Isaías: ser-te-á isto da parte do Senhor como sinal de que ele cumprirá a palavra que disse: adiantar-se-á a sombra 10 graus ou os retrocederá? Então disse Ezequias: é fácil que a sombra adiante 10 graus, tal porém não aconteça antes retroceda 10 graus. Então o profeta Isaías clamou ao Senhor e fez retroceder 10 graus a sombra lançada pelo sol declinante no relógio de Acaz. Mais alguns segundos de oração na presença do nosso Deus. Ó Pai, nós acabamos de ler a tua palavra, e agora, se não for o guia do teu Santo Espírito iluminando, nos preparando para recebê-la, nada podemos fazer, Deus. Eu tenho a plena consciência de que as minhas palavras não trarão
não surtirão efeito algum sobre a vida deste povo. Mas se elas forem recheadas pela tua graça, pela tua misericórdia, pelo teu amor, guiadas pelo teu Santo Espírito, então ela gerará vida, gerará paz. E é isso que nós desejamos nesta manhã, que o Senhor nos encontre, ó Pai, um terreno fértil para receber esta palavra, em nome e por amor de Cristo Jesus. Amém. Amém. Com certeza você conhece a história que foi narrada aqui. Eu já quero começar dizendo que eu não sou profeta aqui para dizer que ninguém vai morrer aqui não, viu? Pelo amor de Deus. Não é a minha intenção profetizar a morte de ninguém. Eu estou aqui para profetizar a vida, que vocês vivam muito para a glória do nosso Deus. Mas o sentido do texto que eu separei para meditarmos, e por isso eu já apresentei o tema para mim e para você, é justamente para, olhando para o texto, a gente ver quais são, ou o que Deus faz, né? Quais são as ações de Deus na vida daqueles que lhe tributam obediência. O texto de Ezequias, para que você entenda o mínimo, né, do contexto, ele é o 13º rei de Israel, né? Quem foi o primeiro rei de Israel? Todo mundo lembra? Não, né? Tá vendo? Escola Bíblica Dominical. Vamos lá, cadê? O rei Saul. Saul, desculpa, gente, ó. Saul, é parecido, né? Pelo menos ficou perto. O rei Saul, depois Davi, vem, né? A linhagem de rei, ele é o 13º rei. E ele estava ali, né, num cenário político inserido no seu tempo, aonde o império da Assíria, na verdade, que comandava as questões políticas daquela época. O rei Ezequias, ele assume o seu trono extremamente jovem. Então, nós temos um cenário ali de uma pessoa que talvez com um império, né, algo muito grande para coordenar, mas sem nenhuma experiência, possa-se dizer assim. E então, o texto que nós acabamos de ler vai narrar exatamente o momento onde ele é acometido de uma doença mortal. Um momento onde Deus manda, através de Isaías, dizer a ele: olha, coloca a sua casa em ordem, porque você vai morrer. E aí então, a oração que ele faz a Deus é algo tão maravilhoso. Os versos de 1 a 3 vai narrar isso e vai dizer, a partir do verso 2, que ele virou então o rosto para a parede e orou a Deus, dizendo: lembra-te, Senhor, peço-te que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos, e chorou muitíssimo. Isaías ora, derrama todo o seu ser, o seu desejo, a sua vontade diante de Deus, que é algo maravilhoso, porque não há outro a quem nós podemos agir de tal forma. Não há quem eu possa contar as minhas dores e as minhas angústias e que vá me ouvir, me atender como o nosso Deus. E por isso, eu quero identificar com você o que Deus faz na vida destes que lhe tributam obediência. Você consegue entender a ideia de tributo? O que é? Se formos falar em finanças, qual que é a ideia do tributo? É você pagar um imposto por um serviço ou por alguma coisa. Mas a mesma palavra, ela nos dá uma outra tradução sobre tributo, que diz que é uma expressão ou ato público como mostra de admiração e respeito por alguém. É algo dado de forma espontânea. Não é imposto, apesar de, pensando financeiramente, é uma imposição pelo governo, mas ela também traz a definição de que é algo natural, de homenagear ou oferecer algo de positivo a alguém. Por isso eu usei a palavra aqueles que tributam obediência, porque a ideia de obediência é justamente algo natural que parte de você. O breve catecismo, nós temos estudado o breve catecismo na nossa igreja nas manhãs de domingo, e por incrível que pareça, nós acabamos de passar pela pergunta 39, que dizia: qual é o dever que Deus exige do homem? A resposta: o dever que Deus exige do homem é a obediência à sua vontade revelada. Deus fez tudo por mim e por você. Ele elegeu, Ele justificou, Ele enviou Cristo para ser o justificador.
Salvador, foi Ele quem nos deu a salvação, tudo mérito dele. Mas Ele pede uma única coisa em troca: obediência. Por isso, quer saber já o que Deus faz na vida daqueles que tributam obediência a este Deus maravilhoso? Anota aí na sua Bíblia, que eu acho que você nunca ouviu isso. Primeira coisa, Ele ouve as nossas orações. Olha a simplicidade disso. Deus ouve as nossas orações. Aí você fala assim: pastor, tá, mas isso eu já ouvi tantas vezes. Não é? Você já ouviu que Deus ouve a sua oração. Mas a minha pergunta para você nesta manhã é saber se você consegue entender a maravilhosidade da ideia de saber que Deus ouve as orações daqueles que o tributam louvor. Será que você sabe? Ao ouvir que Deus demonstra que Ele ouve as nossas orações, demonstra que primeiro Ele nos ama, porque você simplesmente não dá ouvidos àqueles a quem você não tem um afeto, um carinho. Segunda coisa, nós temos a atenção de Deus. Olha que maravilhoso saber que quando você abre a sua boca, meu irmão, em obediência, em louvor, em adoração a esse Deus, Ele está atento, Ele presta atenção no que você está dizendo, e Ele tem o maior interesse em ouvir a sua pregação. Quem não gosta da ideia? Seja sincero, vai, olha para mim todo mundo. Quem não gosta da ideia de saber que Deus ouve as suas orações? Alguém aqui se sentiria envergonhado em dizer: Deus ouve as minhas orações? Ou alguém se sentiria menos privilegiado por dizer: Deus ouve as minhas orações? Não! A verdade é que homens por aí afora arrastam verdadeiras multidões porque dizem que Deus ouve as orações deles. Verdade ou não é? O mundo que nós vivemos, temos uma série de homens que dizem ter um contato, sim, com Deus, próximo, uma intimidade tamanha com Deus, de que Deus ouve e atende toda e qualquer oração que eles façam. Sabe por que isso? Porque Deus realmente é maravilhoso, numa ação tão simples de eu e você sabermos que quando andamos em obediência, Ele ouve as nossas orações. Olhando para o texto, presta atenção, no verso 5a, diz, volta e diz a Ezequias: príncipe do meu povo, assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Deus ouve a oração de Ezequias, mesmo sem ele dizer: Senhor, me cure, ou dizer: Senhor, eu quero viver mais, mesmo sem ele dizer: Senhor, eu estou aqui e eu quero continuar trilhando esse caminho. Vocês perceberam que na oração de Ezequias ele não pediu? Ele apenas disse: Senhor, lembra-te. E ali ele fala que andei com interesse, que fiz o que era reto aos teus olhos. Obediência, irmãos. Quando você anda em obediência, Deus ouve as suas orações. Simples assim. Não tem razão de eu ficar aqui falando horrores para você sobre a ideia de ouvir, porque você sabe. Nós temos nos nossos dias hoje uma dificuldade de que as pessoas ouçam. Sabe o que implica a ideia de ouvir? Entendimento. Deus entende o que você está querendo, o que você está pedindo, quando você anda em obediência a Deus. É isso que a palavra do Senhor quer dizer. Não é apenas um mero escutar, de que entra por um ouvido e sai por outro, ou que aquilo não traz nenhum sentimento. Não. Quando você ora a Deus em obediência, em louvor, em adoração, em intimidade com Ele, Deus ouve a sua oração com a intenção e proposta em seu coração de ouvir o que você está dizendo, porque Ele tem interesse na sua vida. Essa é a primeira coisa que Deus faz na vida de todos aqueles que lhe tributam obediência. A segunda coisa, se Ele ouve, Ele vai responder. Aleluia, irmãos. Louvado seja o nosso Deus.
Porque quando a gente entende a ideia de que Deus ouve as nossas orações, que quando eu estou em obediência, em conformidade com o seu querer e a sua palavra, as minhas palavras não param no teto, mas sobem direto ao trono de graça de Deus, além de Ele ouvir, atento, com amor, querendo entender ou ver, não entender porque Ele conhece todas as coisas, mas querendo que eu tenha esse relacionamento com Ele, é natural que Ele atenda a nossa oração. Olha só para o verso B, 5b e o 6 de 2 Reis 20. Ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, eis que eu te curarei, ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. E aí vem a dádiva dobrada, né? Boa medida, sacudida e recalcada. Eu sei que no contexto não é esse, mas é muita graça de Deus na vida do rei Ezequias. Acrescentarei aos teus dias 15 anos, e das mãos do rei da Síria te livrarei a ti e a esta cidade, e defenderei esta cidade por amor de mim e por amor de Davi, meu servo. Se saber, meu irmão, que Deus ouve as nossas orações, já é reconfortante. Saber que Ele responde, então, é para dar pulos de alegria espiritual ou fisicamente. Quem aqui já não ficou tão satisfeito com os fazeres de Deus na sua vida, que te veio uma emoção tão grande, que te fez chorar, que te fez rir, que te fez pular, te fez festejar? Se ouvir, saber que Deus está atento à minha oração, já é muito bom. Saber que Ele responde, então, é algo ainda mais maravilhoso. Existe uma frase atribuída a Agostinho, que diz assim: a oração é o encontro da sede de Deus e da sede do homem. Isso soou estranho à primeira vez, como se estão antropomorficando Deus, né? Trazendo uma ideia de humanidade a Deus. Mas a verdade é que é muito latente isso na Bíblia, que a oração é o encontro da sede de Deus com a necessidade do homem, é o encontro exatamente dessas duas ações. Aí você começa a folhear a sua Bíblia e você vai ver o tempo todo textos dizendo assim: buscar-me-eis e achar-me-eis, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, tudo o que pedires em meu nome vos será concedido. Deus está chamando eu e você o tempo todo para um relacionamento próximo. Ele quer você de joelhos orando, Ele quer você na presença dEle, Ele quer você o tempo todo submisso e obediente à vontade de Deus. Por isso a frase de Agostinho é interessante: a oração é o encontro da sede de Deus e da sede do homem. É um momento onde você vai em encontro a Deus e Ele vem até você, primeiro para ouvir o que meu servo está dizendo. Em segundo lugar, Ele vem para responder o que você precisa. Deus tem o prazer em responder, ainda que a resposta seja negativa, porque a resposta de Deus identifica a oração de alguém. A oração de alguém identifica um filho interessado em se relacionar com seu Pai, com seu Deus. Quando você se dobra diante de Deus, você está dizendo para Ele, antes de qualquer palavra que saia da sua boca: Deus, eu estou aqui, eu quero um relacionamento com o Senhor. Antes que saia a sua primeira expressão de louvor, de adoração, de oração, você está dizendo com a sua atitude de momento de oração, dizendo para Deus que você está separando aqueles minutos ou aquelas horas na presença dEle, que seja algo particular entre você e Ele. E eu espero que a igreja do Senhor aprenda a ter prazer nesses momentos. Que eu, a começar em mim, aprenda a sentir prazer na presença de Deus, em momentos a sós, onde não tem ninguém para olhar, se eu estou com as minhas mãos levantadas ou abaixadas, se eu estou de joelhos ou de pé. Um momento onde só eu e Deus sabe o que está acontecendo. E em último lugar, já disse para você que eu acho maravilhoso a ideia de que Deus ouve as nossas orações. O que eu acho ainda mais maravilhoso, saber que Deus responde as nossas orações.
terceiro ponto, então, supera todas essas maravilhas, que é saber que Ele mesmo nos dá satisfação com a resposta de cada uma das orações. Quero que você folheie a sua Bíblia até o texto de Isaías. Isaías 38. O livro dos reis vai relatar as histórias dos reis de Israel, mas no texto de Isaías, do profeta Isaías, nós vamos ver as ações mais particulares da vida e do ministério do profeta Isaías. E por isso existe aqui algo que não existe no livro dos reis, porém está exatamente no mesmo contexto. Não estou contando uma segunda história, é uma continuação daquilo que foi suprimido no livro de reis e foi apenas colocado porque são as ações e aquilo que Isaías fez em seu ministério. Eu quero que você acompanhe comigo a leitura dos versos 17 a 19, mas com toda a atenção possível. Presta muita atenção nas palavras proferidas. Se você notou, o tema, a partir do verso 9, pelo menos na minha Bíblia, diz o cântico de Ezequias. E este cântico, Ezequias profere ao nosso Deus após a sua cura, após saber que seria restabelecido e acrescentado 15 anos à sua vida. E aí lá no verso 17, ele diz as seguintes palavras: eis que foi para a minha paz. Presta atenção, irmão, que isso é profundo. Eis que foi para a minha paz que tive eu grande amargura. Tu, porém, amaste a minha alma e livraste da cova da corrupção, porque lançaste para trás de ti todos os meus pecados. A sepultura não te pode louvar, nem a morte glorificar-te. Não esperam em tua fidelidade os que descem a cova. Os vivos, somente os vivos, esses te louvam, como hoje eu o faço. O Pai fará notória aos filhos a tua fidelidade. Você consegue perceber contentamento aí? Sim ou não? Você consegue perceber contentamento aí nas palavras de Ezequias, por ter sido agraciado, por ter a sua oração ouvida por Deus, por ter sido atendido por Deus, lembrando que ele não pediu aquilo que Deus lhe deu. E agora nós vemos esse rei tributando a Deus a alegria de saber que tudo aquilo que ele orou ao Senhor, talvez a intenção do seu coração fosse clara diante de Deus, apesar de não estar descrita na Bíblia, mas eu vejo um contentamento muito grande com a resposta de Deus para a vida do rei Ezequias. E isso é maravilhoso, porque Deus ouviu a oração dele, Deus atendeu a oração dele, mas foi o próprio Deus que colocou o contentamento no coração do rei Ezequias. E sabe por que eu digo isso, meu irmão? Sabe por que eu digo isso com toda a franqueza e certeza do meu coração? Porque quando nós vamos ver exemplos de homens na Bíblia, tão contentes quanto Ezequias com os feitos de Deus sobre a vida deles, eu consigo enxergar claramente e de uma forma muito simples que o rei Ezequias estava contente, não só porque foi atendido positivamente, mas mesmo que tivesse sido negativamente, provavelmente nós veríamos esse mesmo cântico, porque eu vou lembrar vocês de dois fatos que não foram respostas positivas, e a vida destes homens nos demonstram o mesmo contentamento. Primeiro deles, o rei Davi. Você conhece a história, eu não vou perder tempo contando a história, mas o rei Davi pecou diante de Deus, e Deus falou para ele que iria puni-lo pelo seu pecado, e então o seu filho, o filho do pecado, adoece logo que nasce, e então o que Davi faz? Ora a Deus. Davi recorre a Deus, passa dias com roupas de saco, com cinzas jogadas em seus lombos, justamente pedindo que Deus se apiedasse do seu filho. E qual foi o desfecho da história? Morreu.
tanto que a pessoa que era incumbida de dar a resposta ao rei Davi ficou temerosa em seu coração de fazê-lo, porque ele sabia que era algo que ia contra a vontade do rei, mas era necessário ser feito. E então, quando ele diz a Davi: rei, o seu filho está morto. Gente, a reação de Davi talvez é uma das coisas mais maravilhosas para mim, para você entendermos e reproduzirmos na nossa vida. Davi se levanta, toma um banho e vai comer. E segue a sua vida. Pastor, mas morreu um filho. Morreu um filho. Alguém que ele amava, alguém que ele amava. Mas o contentamento de Davi não estava no seu desejo, estava em ver a vontade de Deus se cumprir. E a vontade de Deus, ainda que de forma trágica, se cumpriu na vida de Davi. E ele simplesmente aceita. Contentamento não está ligado à alegria, sempre não, meu irmão. Nem sempre o contentamento vem recheado de coisas alegres. Vamos para outro exemplo, de que contentamento nem sempre é resposta daquilo que eu quero que aconteça na minha vida. O segundo exemplo é o apóstolo Paulo. Por 3 vezes ele diz o texto, que orou ao Senhor pedindo para que ele fosse tirado o quê? O espinho da carne. E Deus tirou. Mas a intenção dele não era boa. Por que Paulo queria que ele tirasse o espinho da carne? Para que ele continuasse, para que ele fosse além, para que ele tivesse maior destreza. Nós não conseguimos definir qual era o espinho na carne de Paulo, mas nós sabemos que provavelmente algo que o atrapalhasse de uma certa forma no seu ministério. E Deus não tirou. Por isso, meu irmão, contentamento não está ligado à sua vontade, não. Contentamento está ligado à consciência que eu e você precisamos ter de que Deus é Deus. Soberanamente Deus é Deus, e Ele continua no seu alto trono de glória e de graça, reinando sobre a minha vida e sobre a sua vida. Ora Ele concede aquilo que deseja o seu coração, louve a Deus por isso, agradeça, testemunhe, mas ora Ele não dará aquilo que o seu coração deseja. Também continue a louvá-lo, a adorá-lo, a bendizê-lo, porque o contentamento do cristão é algo dado por Ele mesmo, para que você entenda de que aquilo que você quer, nem sempre é aquilo que você precisa, mas aquilo que Deus dá, é aquilo que você precisa. Concluindo, queridos, para mim, o resumo da vida prática do crente é viver em comunhão com Deus e estar satisfeito com seus filhos. Irmão, aprenda a viver assim. Aprenda a viver em comunhão com Deus e satisfeito com tudo aquilo que Ele lhe permite viver. Eu duvido que você não será uma pessoa plenamente feliz. Eu duvido que você não será uma pessoa na qual a felicidade fará mais parte da sua vida cotidiana do que as tristezas, do que as angústias, do que as dores, do que as dissoluções. Lembre-se disso. Deus ouve, Deus responde, e Ele mesmo imputa no meu coração e no seu a satisfação de saber que eu preciso tão somente que Ele continue reinando soberanamente sobre a minha vida. Que Deus nos abençoe, querido. Eu gostaria de orar pela sua vida. Feche os seus olhos. Assim encerramos a nossa meditação nesta manhã. Ó Pai, nós glorificamos o Teu nome esta manhã, porque é algo tão simples, ó Deus. Desde das primeiras leituras, eu já identifiquei que esta seria, ó Deus, um momento de simplicidade, de falar da Tua obra na nossa vida. Mas como é maravilhoso, Deus, ver que tamanha simplicidade traz, ó Deus, aos nossos corações um conceito tão amplo do Teu amor pela vida de cada um daqueles que Te servem e Te obedecem. Ó Deus, eu não conheço o coração de ninguém que aqui está. Isso é um privilégio tão somente do Senhor. Mas o desejo do meu coração, ó Pai, é que se houver alguém aqui, nesta manhã, que ainda, ó Pai, não desfruta privilégio de ser ouvido pelo Senhor. Se tem alguém nesta manhã que não desfruta, Pai, do privilégio de ser atendido em suas orações, e principalmente de gozar de uma satisfação plena em sua vida,
munida, agenciada, gerenciada pelo próprio Deus. Que o Senhor se revele a esses amados. Amém. Que o Senhor traga, Deus, fé ao coração destes, para a glória do Teu nome. Oramos em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o Senhor por sua palavra, nos recorda, nos relembra, reforça os conceitos tão simples, mas muito importantes realmente para a vida cristã. Que nós possamos absorvê-la, colocar em prática na nossa vida. Agora nós vamos passar para a ministração da ceia do Senhor, e nós convidamos os diáconos a posicionar os presbíteros agora? Isso. Ok, então os presbíteros irão nos ajudar também no posicionamento da mesa, enquanto vamos participar da Santa Ceia do Senhor.